Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula nós vamos estudar o tema das ações possessórias. Então, nós temos aí procedimentos especiais, né? Estamos no estudo dos procedimentos especiais e dentro dos procedimentos especiais nós vamos estudar as ações possessórias. O novo código, ele traz aí disposições gerais acerca das ações possessórias e depois entra especificamente, né, no procedimento da manutenção de posse, no procedimento da reintegração de posse e dos interditos proibitórios. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente trabalha com as ações possessórias, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que as medidas possessórias, elas estão sujeitas ao princípio da fungibilidade, tá? Então, isso significa o quê? Que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, basta que os requisitos, os pressupostos estejam ali comprovados, mesmo que eu tenha dado o nome errado, um nome diferente para o procedimento que eu estou utilizando, que eu tenha formulado o pedido, na verdade, a que eu faço jus, aí o juiz aplica a fugibilidade, mesmo eu tendo utilizado a ação equivocadamente, ele pode conceder o provimento que se buscaria com a ação correta, tá? Aí o código vem e diz assim, que no caso de ação possessória, em que figure no polo passivo um grande número de pessoas, imagina, o MST invadiu uma fazenda, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, tá? Então, citação pessoal de quem for encontrado no local. E quem não estiver ali no momento, citação por edital, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, a Defensoria Pública. Seria esse exemplo aí que eu dei do MST quando invade uma fazenda, tá? Para fim da citação pessoal, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, só uma, citando-se por edital os que não forem encontrados. Porque senão ficaria aquela coisa de, vamos ficar tentando citar, porque eu não sei dizer se a pessoa está se esquivando, se escondendo ou não, aí vamos tentar a citação com a hora certa. Não, aqui vai direto. Tentou uma vez, não conseguiu, o oficial de justiça certifica e aí a gente requer a citação por edital. Juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação em que haja vários réus, nessa ação em que eu tenho aí um grande número de pessoas, tá? E dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal, rádio, publicação de cartazes na região do conflito e outros meios. Esse procedimento aqui é muito utilizado nesses conflitos agrários aí de invasões de terras de grandes proporções. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o pedido de condenação em perdas e danos. Então, por exemplo, eu entro com uma ação de reintegração de posse. Eu sofri um esbulho possessório, né? Eu fui retirado da minha posse de maneira violenta e aqueles esbulhadores, aqueles que usurparam da minha posse, causam danos ao meu bem imóvel, por exemplo, e aí quando eu entro com a ação de reintegração de posse, eu posso acumular com o pedido de perdas e danos, né? Vamos apurar ali os danos que foram sofridos e aí já determinar a condenação e o reconhecimento desses danos, ou se não der no momento, jogar para a fase de liquidação, tá? Eu também posso acumular com o pedido de indenização dos frutos, né? Então, eventualmente, aquele bem do qual eu fui esbulhado, ele produzia frutos, e esses frutos acabaram sendo danificados ou sendo objeto de perda, e aí eu tenho direito à indenização por esses frutos, tá?
Não confundam com frutas. Claro que frutas podem ser frutos, porque me veio aqui à cabeça agora uma cena que passou aí na mídia nacional de uma fazenda, salvo engano, no interior de São Paulo, que era produtora de laranja, e o MST invadiu essa fazenda, pegou o trator e começou a derrubar os pés de laranja, todos. Assim, isso aí, tanto o proprietário quanto o possuidor dessa fazenda, ele usufrui desses frutos, não é? Que aí, coincidentemente, se manifestam na forma de frutas, mas poderiam ser outra espécie de fruto. Tá? Pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho. Então, eu já falei aqui 2 vezes sobre esbulho, né? E aí entra agora uma outra palavra, turbação. Então, vamos falar aqui, ó, a turbação, ela está no plano da ameaça, tá? Ameaça à posse. O esbulho, você já sofreu com a perda da posse, ok? Você já sofreu com a perda da posse. Aí são institutos do direito material, né? Do direito das coisas, do direito civil das coisas. Também, imposição de medida necessária e adequada para cumprir-se a tutela provisória ou tutela final. Então, o que? Multa diária pelo descumprimento da decisão? Então, eu também posso requerer a imposição disso, tá? A remoção de pessoas, remoção de coisas, também posso pedir. É lícito agora ao réu, na contestação, alegado que foi ele ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Isso aqui, na verdade, quando a gente fala em reconvenção, se vocês olharem as ações possessórias, vocês não vão ver nenhum regramento acerca de reconvenção, tá? O que a gente vai encontrar, na verdade, a definição de que ações de natureza dúplice, elas não possibilitam o manejo da reconvenção, mas na verdade não possibilitam por quê? Porque a própria natureza da ação já faz com que você, ao contestar, justamente porque elas têm uma natureza de sinal contrário, você já esteja automaticamente pedindo o reconhecimento de um direito. Vou explicar melhor. Se eu entro com uma ação de reintegração de posse, o réu não precisa entrar com uma ação de manutenção na posse. Por quê? Porque quando ele contesta a possessória de reintegração, ele está dizendo o quê? Seu juiz, a minha posse é legítima. Então, ele quer ser reintegrado de uma forma indevida. Ele não tinha posse, a posse sempre foi minha, a posse legítima sempre foi minha. Então, se o juiz julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, o juiz está reconhecendo que o réu da reintegração de posse tem a melhor posse, tem a posse legítima. O mesmo ocorre ao contrário. Se eu entro com ação de manutenção de posse e o réu nega esse pedido de manutenção, porque afirma que ele é o titular do direito de posse sobre aquele bem, ele, na verdade, na contestação já fala, olha, a posse melhor é a minha, seu juiz reconhece que a minha posse é melhor e já aproveita e determina que eu seja reintegrado na posse. E além de ter essa questão do pedido em sentido contrário, né, você também pode, claro, então, na contestação, cumular os pedidos, da mesma forma que o autor pode cumular o pedido, ok? Então é como se fosse uma reconvenção, mas a gente nem chama de reconvenção porque a autorização já vem aqui no próprio código, tá? Na verdade é um pedido que você contrapõe ao pedido do autor, como acontece, por exemplo, com juizados especiais, que a gente fala claramente no chamado pedido contraposto, que é formulado na contestação. Na sistemática do Código de 73, a gente tinha o rito sumário e o artigo 280 dizia que que era lícito ao réu formular na contestação pedido em seu favor, é o pedido contraposto. Então, não era cabível reconvenção no rito sumário, mas era cabível pedir na contestação. E é isso que acontece aqui. É lícito ao réu, na contestação, demandar a proteção possessória e a indenização, tá?
Ainda aqui em matéria de disposições gerais, na pendência de ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio. Quando eu estou falando de domínio, eu estou falando de propriedade. Porque a possessória, vocês sabem disso, lá pelo direito civil, eu não discuto propriedade na possessória, eu discuto quem tem a melhor posse, quem tem a posse legítima. Nem sempre o dono, o proprietário, ele é o possuidor direto do bem. Né? Eu não posso, por exemplo, se eu sou dono de um imóvel, proprietário de um imóvel, eu exerço domínio sobre um bem imóvel e eu alugo esse imóvel, o meu locatário passa a ser possuidor direto do bem. Eu sou proprietário, possuidor indireto. Então, eu não posso entrar com uma ação possessória para pegar de volta o imóvel que eu aluguei, alegando que eu sou proprietário, né? Nem se ele deixar de pagar, porque eu cedi a posse para ele por meio de um contrato. O que eu vou ter que fazer é usar lá a ação de despejo, então eu não posso misturar uma coisa com a outra, tá? Então, é vedado essa discussão em ação de reconhecimento de domínio, exceto se essa pretensão em razão de domínio for em face de uma terceira pessoa, porque aí é claro, a finalidade de reconhecer o domínio não é para afetar a decisão da possessória, é para resolver uma relação entre uma das partes e um terceiro, que está fora. Não é nenhum terceiro juridicamente interessado, ele está falando em terceira pessoa, tá? Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Que eu acabei de falar. O que a gente discute quando a gente fala em ação possessória é a posse e não a propriedade. As ações em que se discute propriedade, a gente trabalha com título, né? Com o título de propriedade. Quem tiver o melhor título, ganha. Na possessória, não. A gente não se preocupa com título. As ações que a gente discute títulos de propriedade são ações que a gente chama de ações petitórias. As ações de manutenção e reintegração de posse, iniciadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, afirmado na petição inicial, seguem um rito específico. Então, isso aqui é importante para a gente, esse prazo, ano e dia da turbação ou do esbulho. Por que esse prazo é importante? Porque a gente é acostumado com aquelas liminares que são concedidas, seja em razão da necessidade de uma medida de urgência, seja a gente está falando de tutelas de urgência, né, agora no novo código, seja ela de natureza antecipada, seja ela de natureza satisfativa. E a gente tem, natureza cautelar ou de natureza satisfativa ou antecipada. E a gente tem como requisitos para a concessão dessas tutelas de urgência o fumus boniuris e o periculum in mora, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, tá? E o que acontece aqui? Nesse caso das ações possessórias, eu não preciso demonstrar periculum in mora, eu não tenho que demonstrar perigo da demora. Na verdade, a liminar vai ser cabível, tá, nas ações possessórias se eu tiver sofrido a turbação ou o esbulho dentro desse prazo de 1 ano e dia. É um critério objetivo, não entra nessa questão de ter que analisar caso a caso, tá? E aí então, se eu estou trabalhando com essa situação específica, eu vou seguir esse rito específico aqui, tá? Agora, passou de 1 ano e dia, não é cabível essa liminar, então eu vou ter que trabalhar a minha possessória seguindo o procedimento comum, mas sempre lembrando que essa ação tem o caráter possessório, ou seja, eu não vou discutir propriedade, tá? Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para que ele requeira a aceitação de uma caução, tá? Uma garantia, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente insuficiente. Então, quando ele diz aqui o autor provisoriamente mantido ou reintegrado, significa que foi por força de uma liminar, né? E aí a gente está trabalhando dentro da ideia dessa liminar ter sido concedida nesse prazo aqui, tá? O possuidor, aqui já saindo das disposições gerais, o possuidor,
ele tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, né? Que eu disse para vocês, a turbação é a ameaça, o esbulho já foi, eu já sofri a perda da posse, né? E incumbe ao autor, na petição, seja de manutenção, seja de reintegração, provar, primeiro que tudo, a sua posse, porque vai levar quem tiver a melhor posse, a posse legítima. Segundo, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. Terceiro, a data da turbação ou do esbulho, isso vai ser importante para a gente descobrir se é ou não cabível a liminar. Quarto, a continuação da posse, embora turbada, que aí se eu estou sofrendo uma turbação, uma ameaça, né, e eu entro com a manutenção na posse, eu tenho que provar que eu ainda estou na posse, senão não tem turbação, né, isso na ação de manutenção. Ou a perda da posse na ação de reintegração. Tem que provar que sofri a perda da posse, tá? Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu, ó, inaudita altera pars, né? Inaudita altera pars. Isso é muito raro no direito, né? Não é que você está violando o princípio do contraditório da ampla defesa, mas você está realizando um contraditório diferido, né? Um contraditório que vai ser exercido num momento posterior, tá? Então o juiz vai deferir a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Sempre lembrando que é nas hipóteses de turbação ou esbulho sofrido há menos de 1 ano e 1 dia. Caso contrário, se não estiver devidamente instruída a petição, determinará que o autor justifique previamente o alegado. Previamente ao quê? A análise da liminar. Então, nesse caso, o juiz ainda não vai dar liminar e ele vai citar o réu para comparecer ao que a gente chama de audiência de justificação. Audiência de justificação. E aí, nessa audiência de justificação, o juiz, né, vai ouvir as partes e aí, se ele considerar suficiente essa justificação, ele vai expedir o mandado de manutenção ou de reintegração, tá? Importante saber aqui o seguinte, ó, contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a liminar, sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Então, vai sempre ter que ouvir a representação, a União vai ter que ouvir a AGU, tá? Antes do juiz apreciar se concede ou não a liminar. Seguindo em frente, concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Tá? Concedido ou não a liminar, o autor promoverá a citação do réu para querendo contestar. A gente tem que ficar atento, porque o Código, desde o de 73, usa essa expressão promoverá a citação. Mas vem cá, quem promove a citação não é o Estado, não é ele, não é o oficial de justiça, não é o cartório quando expede um mandado, o edital. Então, na verdade, aqui é a gente fornecer os dados, né, para que seja realizada essa citação, tá? E aí, quando ela for realizada, o réu tem o prazo de 15 dias para contestar. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Então, teve audiência de justificação, o juiz pode dar a decisão na própria audiência, as partes já saem intimadas de lá, começa a correr o prazo de contestação. Ou ele pode, então, tá bom, senhores, eu vou refletir e vou proferir a decisão e os senhores serão comunicados no momento oportuno. E aí, quando as partes são intimadas da decisão, começaria a contar o prazo de contestação. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmada na inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em 30 dias. Aqui é uma observação importante.
Mas o cabimento da liminar não era só nos casos de menos de 1 ano e dia? Então, vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, quando a gente pegou aqui então, sem para publicidade, listo. Então aqui, as ações de manutenção iniciadas dentro de ano e dia seguem um rito específico. E as que não forem iniciadas dentro desse prazo, seguem o procedimento comum. No procedimento comum, eu posso fazer pedidos liminares, né, de tutelas de urgência ou de tutelas de evidência, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um litígio coletivo em que o esbulho ou a turbação ocorreram há mais de 1 ano e 1 dia. Então, nesse caso aqui, o juiz, antes de apreciar o pedido liminar, deverá designar audiência de mediação. Isso pode acontecer nessa hipótese que eu estou falando, mas também pode acontecer o seguinte: a turbação afirmada inicial houver ocorrido há mais de 1 ano e 1 dia. Aí, por isso que eu vou ter a questão da audiência de mediação, na verdade. Deverá designar audiência de mediação, porque lá no nosso procedimento comum hoje, é obrigatória a realização da audiência de mediação ou de conciliação, né? Para essa audiência serão intimados o Ministério Público e a Defensoria Pública. A Defensoria Pública quando houver parte beneficiária da gratuidade da Justiça, tá? Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, do Estado, ou Distrito Federal e município, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Concedida a liminar, se ela não for executada em 1 ano, cumprida em 1 ano, a contar da data da distribuição, caberá ao juiz designar uma nova audiência de mediação. E aí o juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando a sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional, né? E o Código finaliza essa matéria aqui da manutenção e da reintegração de posse, dizendo que a partir desse momento em que se apreciou a liminar, segue o procedimento comum e que no que diz respeito ao litígio sobre propriedade de imóvel, o que for cabível dessas disposições também serão aplicadas, tá? Então isso com relação à manutenção e reintegração de posse. Só que a gente ainda tem uma terceira figura, que é a figura do interdito proibitório. É muito simples, são 2 artigozinhos que tratam dessa figura aqui. O que diz o artigo 567? Diz que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, então ele não está sofrendo, não sofreu esbulho, né? E ainda não está sofrendo turbação. Ele tem um receio de que ele venha, não é, a sofrer uma turbação ou um esbulho, tá? Então, ele pode requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente. Então, ele está com receio de sofrer uma turbação ou um esbulho, e aí ele requer ao juiz que o segure dessa situação mediante mandado proibitório, por isso interdito proibitório, tá? Em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, ok? Então, a gente está ali discutindo e aí eu falo, opa, peraí, esse cara ali está começando a vir demais ali na construção daquela estradinha ali na fazenda dele, parece que está vindo aqui para minha, não, eu não vou nem deixar esse negócio avançar não, eu vou entrar com o meu interdito proibitório, ó, seu juiz, impõe aí uma multa diária, tá, caso aconteça isso daqui, tá, e aí o Código também diz que aplicam seu interdito proibitório as disposições das ações possessórias. Lá no nosso material escrito, a gente continua a aprofundar esse tema, tá? Então, por hora, essa parte introdutória e nós nos encontramos então na próxima aula. Até já!